Bom dia, graça e paz, meus amados. Me chamo Rita Mesquita Martins e venho trazer nesta manhã uma mensagem para você de otimismo, uma mensagem que vai te mostrar a chave para você buscar novos caminhos para sua vida. O tema da nossa mensagem de hoje é como combater o desânimo. Queridos, eu gostaria de citar para você algumas situações que nós chamamos de aflição, que estão torneando a vida de muitas pessoas. Veja se você se enquadra em alguma dessas situações. Você todo dia acorda desanimado, cansado, ansioso, deprimido, triste, sem esperança, não consegue realizar projetos, seus sonhos estão ficando todos para trás porque você não tem força para realizá-los. Tudo parece estar desmoronando na sua vida. Você já não tem mais vontade de viver, parece que a sua vida perdeu o sentido. As coisas não mudam na sua vida. Parece que você está em uma maratona de obstáculos, um atrás do outro, e é só dificuldade, é só sofrimento, angústia. Você não consegue mais sentir a beleza de um céu azul, um dia de sol quente, você não consegue contemplar o canto dos pássaros, ver o entardecer, ficar olhando e agradecendo a Deus. Parece que tudo dá errado na sua vida. É brigas em casa, problemas com filhos, com cônjuge, problemas no trabalho, seu salário não dá para nada. Cada mês é um gasto extra. E você trabalha somente para pagar boletos e boletos e boletos e não consegue viajar, não consegue tirar férias porque precisa trabalhar. Meus amados, se alguma dessas situações está presente na sua vida, no seu dia a dia, se de repente eu descrevi a sua história ou aquilo que se passa na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, significa, meu amado, que você está sendo cativo, você está sendo escravizado. Existe algo que está prendendo a sua vida, algo que está destruindo você de forma dia após dia, em pequenas gotas, como a gente costuma falar, em gotas homeopáticas, que você não se sente mais fortalecido nem para abrir os olhos muitas vezes, quando o seu relógio desperta. Isto significa, meus amados, que Deus, o nosso Pai, Jesus, o Espírito Santo, Ele está pouco presente na sua vida ou muitas vezes não está presente na sua vida. Eu trouxe aqui uma palavra que se encontra em Levítico, no capítulo 26, versículo 3 até o versículo 6, e diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês deitarão e ninguém os amedrontará. Meus amados, essas palavras, elas estão aqui no capítulo 26 de Levítico e se refere à recompensa da obediência. Toda vez que nós tomamos o rumo errado na nossa vida, tomamos uma direção incorreta, quando nós saímos da vontade, da obediência, àquilo que Deus determina para nós apresentamos essas características que eu descrevi para vocês aqui.
Talvez você esteja passando por uma delas, ou 3 ou mais, não sei. Mas a verdade, meus amados, é que o Senhor, Ele proporciona tudo isso que nós acabamos de ler aqui. Ele manda a chuva na estação certa, Ele dá a colheita na época certa, Ele faz florescer as árvores, Ele faz depois essas árvores trazerem frutos. Tem uma época do ano que as árvores elas perdem as folhas. Vocês vejam, meus amados, a gente não precisa fazer nada para que elas façam esse ciclo. Por que será? Você já parou para pensar? Porque existe um Pai, um Deus grandioso que exerce o poder sobre todas essas plantas que nós acabamos de citar aqui. Ele está presente na sua casa o tempo todo. Se você observar uma planta no seu jardim, ou se você mora em apartamento, você não tem plantas, você vai nas ruas, você vê as árvores, cada estação do ano elas estão de uma forma diferente. E o homem não precisa lá ficar conversando, digamos assim, com a árvore, fazendo alguma ação para que agora ela vá dar frutos, agora ela vai florescer, agora ela vai trocar de folhas, nada disso, meus amados, porque existe uma lei maior que rege tudo que existe na natureza. E nós, eu e você, fazemos parte também desse universo, dessa estrutura. E nós somos ainda muito mais abençoados porque o nosso Pai nos fez superior às plantas, superior às aves, aos animais terrestres, aquáticos, a tudo que está abaixo da terra. Nós somos filhos, nós somos herdeiros do Pai. E como herdeiros, nós temos todo um trilhar de momentos felizes, de momentos agradáveis para viver. A Bíblia diz que nós temos como filhos o direito a ter uma vida plena e abundante. Vida em abundância, meus amados, significa você ter felicidade, você ter paz, você poder desfrutar dos bens materiais que o Senhor colocou nas suas mãos através do dom que Ele lhe deu para você trabalhar, para você ser hoje aí um funcionário exemplar. Ele te deu algo tão importante, meus amados, que a traça, o ladrão não pode roubar, que é a sua capacidade, a sua inteligência. Vejam que os animais, as plantas, eles não dispõem desta capacidade e eles vivem o ciclo de vida deles com uma inteligência superior, a inteligência de Deus. Isso mostra, meus amados, dentro do jardim da sua casa, naquele vasinho de flor que você tem, que existe vida, mas como? Porque Deus está presente na natureza. E aí você pensa, Deus está presente na natureza, na vida dos pássaros, deu a eles não a inteligência como deu a nós, mas eles têm condições pelo instinto de sobreviver, de fugir dos perigos, de se alimentar, de cuidar do seu próprio corpo, sem ter que tomar um banho de chuveiro. Olha, meus amados, quanta coisa a gente vê da existência de Deus ao nosso redor. E nós muitas vezes somos tomados de desânimo. Os pássaros, num dia de tempestade, quantos ninhos não caem das árvores? E nem por isso, meus amados, eles voltam ali para aquela árvore e falam: ai, não acredito que eu construí com tanto carinho, de galinho em galinho esse ninho, e agora caiu tudo. E começa a murmurar, começa a reclamar. Não, a gente não vê isso, meus amados. A gente vê os animais mudando de uma árvore para outra, cantarolando, enquanto eles estiverem vivos, e eles não passam pelo desânimo que nós, seres humanos, passamos e acarretamos para a nossa vida todas essas situações, essa lista de coisas negativas que eu citei para você, que comete a maioria das pessoas hoje em dia. E tudo isso, meus amados, é por distanciamento de Deus.
É por desobediência. Eu gostaria que você fizesse uma análise, mas uma análise bem sensata. Aproveita que você está entrando no final de semana, hoje é sábado, ponha a sua mente aí para refletir sobre o que você tem feito da sua vida, que rumo você tem dado àquilo que Deus te deu de presente, que é a sua inteligência, o seu corpo, a vitalidade do seu corpo, a sua saúde. Onde foi lá atrás, meu amado, que você perdeu essa vitalidade, que você se deixou ser atropelado pelo desânimo, pela ansiedade, pelo cansaço, pela tristeza? Por que você perdeu os seus sonhos? Por que você parou de planejar a sua vida? Pense, meu amado, reflita nesse versículo que eu li para você de 3-6 do capítulo 26 de Levítico e perceba, meus amados, o quanto Deus faz para aqueles que têm obediência a Ele. E se você passar os olhos um pouco mais à frente, a partir do versículo 14, que eu não vou ler, vou deixar para você buscar isso, na minha Bíblia diz sobre o castigo da desobediência. Será, meus amados, que você não está se enquadrando nesta recompensa? Você ainda não recebeu essa recompensa porque você anda em desobediência? Verifique, meus amados, se você está longe ou perto do Espírito Santo, se você está longe ou perto de Deus, se você se deixou engolir pelo dia a dia, pelo trabalho, pelo ganhar dinheiro de forma desenfreada e você se esqueceu daquele maior tesouro que você tem, que é a companhia do Espírito Santo. Aquele que pode te direcionar em tudo, aquele que pode te dar boas ideias, aquele que pode apagar todas essas palavras que eu citei aqui, essas frases de coisas tão ruins que chega a dar até um pouco de tristeza em imaginar que muitas pessoas vivem tudo isso que eu citei. Seria desobediência, meus amados. Se você for refletir de verdade, com bastante seriedade, sinceridade, você não está tendo a recompensa que o Senhor colocou aqui em Levítico 26, a partir do versículo 3, porque você anda em desobediência, você anda em pecado, você anda afastado do Senhor. Então, meu convite para você hoje, neste sábado, ainda que você vá passear, vá viajar, no trajeto onde você vai percorrer, vá pensando na sua vida. Converse com o Espírito Santo, chame Ele para conversar com você, para Ele te dizer quais são os pontos, as áreas da sua vida em que você está em desobediência e que estão gerando todas essas frustrações, essas negatividades na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo tem muitas coisas para falar para você, meu amado. E em prol desta conversa, desse encontro maravilhoso, que eu creio que vai transformar a sua vida, sem que nada praticamente mude de lugar, sem você precisar sair de uma cidade para outra, eu quero orar por você nesse instante, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer conversar com você no dia de hoje. Quer mostrar para você aquilo que você errou, para você corrigir e andar em obediência ao Senhor. E você verá todas essas coisas aqui, todos esses versículos que eu citei e mais outros que eu não li tudo, você vai ver acontecer na sua vida, meus amados. Basta você estar em obediência, em intimidade com Deus, o nosso Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, humildemente, coloca pensamentos, atitudes na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora, onde quer que ela se encontre, Pai, num leito de um hospital, se ela se encontra presa, Pai, em cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, se até mesmo ela se encontre numa prisão, Pai.
encarcerada por algo errado que ela fez na sua vida. Toca, Espírito Santo, o coração dessas pessoas que estão enfermas, que tomam remédios controlados diariamente para conseguir levantar, para conseguir andar, para conseguir comer, Pai, para conseguir dormir, porque elas não se sentem confortáveis sem os remédios, Pai. Toca o coração delas, mostra a área da vida delas que levou elas a viver cativas, escravas de todos esses malefícios que eu citei, Senhor. Eu creio no seu amor, porque o Senhor ama tanto cada um de nós, que o Senhor me trouxe essa palavra hoje, Pai. Desde o momento do nosso culto, e essa palavra veio amadurecendo na minha mente e se transformou nessa mensagem, que através desse mecanismo do YouTube pode alcançar milhares de pessoas que possam estar nesse momento, Pai, passando por algo parecido. O Senhor toque, Senhor, o espírito dessa pessoa, toque a alma. Comece a mexer nos seus sentimentos, nas suas emoções e faça com que ela enxergue, mentalize, memorize, volte à sua mente aquele episódio, aquela situação que levou ela a estar se arrastando por entre essas situações que eu falei aqui, Pai. Uma situação mais triste do que a outra, mais desanimadora do que a outra, Pai. Mostra para ela, dá o seu fôlego de vida, para que ela tenha vontade de buscar, Pai, no Senhor, tudo aquilo que ela precisa para sobreviver, para ter uma vida abundante, para jogar fora esses remédios o dia que o médico lhe der alta, para que ela possa fazer um exame, Pai, e não tenha mais diagnóstico algum daquela doença, porque era algo espiritual e ela teve um momento com o Senhor e ela entendeu e ela aceitou e ela se rendeu em obediência a Ti, meu Pai. Que ela aprenda através dessa mensagem a combater o desânimo e todas essa lista de situações ruins que ela possa estar passando, Pai. Eu te peço, mas eu tenho certeza que o Senhor vai tocar esse coração e por isso eu já te agradeço, Senhor. Espírito Santo querido, que nos cuida, que zela, que consola, que está sempre ao nosso lado, que é o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você sentiu que esta mensagem tocou o seu coração, que essa mensagem pode ser transmitida, compartilhada com uma outra pessoa que talvez se enquadre em uma dessas situações que eu falei, compartilhe, deixe o seu like, multiplique essa mensagem, nos ajude a divulgar essas palavras que vêm do coração do nosso Pai através de nós. Entre em contato conosco pelo Instagram, Ministério Zoe CG, deixe lá o seu recado, o seu pedido de orações, deixe o seu comentário também no nosso canal. Entre em contato conosco pelo telefone 67 99353 9430. Esse é o WhatsApp do Ministério Zoe, onde nós ficaremos imensamente felizes de podermos conversar com você, te conhecer, lhe dar uma palavra de ânimo, tirar todos esses males do seu corpo, da sua mente, ajudar você a curar a sua alma, a sair desses cativeiros que te aprisionam, nessas sequelas infinitas que cada dia que passa te deixam mais debilitado. Nós te agradecemos por estar conosco até esse momento dessa mensagem, que o Espírito Santo venha tocar fortemente o seu coração, venha dissolver qualquer mal, qualquer intriga, qualquer desavença que esteja acontecendo dentro de você, na sua mente, situações conflituosas que você fica dia e noite pensando, que você não encontra solução, que o Espírito Santo seja aquele que vai lhe dar a solução através da obediência a Ele.
Que você possa ter um sábado, um domingo abençoado, um início de semana com novas expectativas, com as esperanças renovadas, com projetos novamente ativos na sua mente. Eu te desejo tudo isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus permaneça no seu coração e até a próxima oportunidade.